Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Frederico Torres, muito bom dia para você. Bem-vindo mais uma vez ao nosso Em Boa Companhia. Bom dia, Amir. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu vou ficar caladinho, tá? Porque eu nunca fui bom em matemática e tem número à beça. Vamos falar sobre essa inflação que corrói o nosso rico dinheirinho a cada dia, a cada momento. E assusta, espanta todos nós brasileiros que já vivemos há alguns anos atrás esse fantasma horroroso, né? Tempos em que a inflação corroía quase que todo o nosso dinheirinho. Negócio cheio de número aqui, é número para lá, número para cá. Vamos falar sobre isso hoje, o meu caro Frederico Torres, essa inflação que está comendo o nosso dinheiro aí, para você explicar como é que a gente age com o nosso dinheirinho, se compra, se não compra, se espera, se não espera, se paga a conta primeiro, o que é? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos lidar com o nosso dinheiro, com essa inflação que está aí sobre o nosso país? Pois é, Amir, esse tema está bem na moda recentemente. Eu não quero ficar na moda nesse tema aí, não. Não, é uma moda ruim, né? É aquela moda ruim, né, rapaz? Moda fora de moda. Moda fora de moda. Moda brega, muito né? Boa. Muito boa, moda fora de moda. Mas então, semana passada foi divulgada a prévia da inflação oficial, que é o IPCA 15. Chama de inflação oficial porque é a inflação que o governo usa para cumprir aquela meta, né? O governo tem uma meta de inflação, que é o IPCA cheio, de 30 a 30, e o 15 é um antecedente. Né? Mas essa meta muda com frequência, não é, Fred? A gente estava até comentando, né, Amir? Isso é uma dança. Todo dia o governo aumenta, Isso é uma dança. Aumenta e tal. Aí, assim, nunca era um número fixo, o governo né? aumenta e diminui. Aumenta a inflação, diminui o PIB, é uma loucura isso. A meta é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional com antecedência razoável, e a meta ela está em 4,5 já há algum tempo, né? Tem uma margem de tolerância para cima e para baixo de 2 pontos, quer dizer que permitiria chegar até 6,5. Como é que é feito, como é que chega a esse consenso, Fred? É um grupo de... Sim, o Conselho Monetário Nacional é composto do presidente do Banco Central, do ministro do Planejamento, de economistas e assim, pessoas com um saber muito grande e que determinam, com base em algumas outras percepções de variáveis projeção, econômicas, né? diz, olha, é bom para o país que a inflação não passe de determinado ponto. Então, é mais ou menos por aí. Tá. Mas essa é uma discussão talvez que não é tão próxima da realidade da dona de casa assim, e do brasileiro comum, que eu acho que é a discussão que a gente deveria fazer. Então, como eu estava só resgatando por que esse assunto voltou a estar na moda, porque a inflação de 2014 ela esteve bem próxima desse teto da meta, fechou em 6,4 em dezembro, quer dizer, quase estourou o teto da meta. E agora, em janeiro e fevereiro, quando o governo soltou alguns aumentos de preços administrados que estavam represados aí já há mais tempo, como a gasolina, como a energia elétrica, que está pegando bem pesado mesmo no bolso do brasileiro, serviços de transporte urbano e outras coisinhas mais aí, quer dizer, junto com a inflação de alimentos também, em virtude da falta de chuva aí, batata, feijão, tomate, em alguns vilões aí da inflação de alimentos também. Então, a inflação de janeiro ela foi bem alta, né? Passou de 1%, em fevereiro a prévia é mais alta ainda, quer dizer, esse IPCA 15 está em 1,33, né? Quer dizer, então a inflação ela já passou de 6,5, ela está no acumulado de 12 meses aí, 7,36, e há economistas ainda achando que ela ainda sobe um pouquinho antes de cair. Por que é importante a gente ficar atento a esses números, né? Outro dia eu estava dando uma entrevista sobre isso e eu acho que tem uma série de más interpretações. A dona de casa me perguntou, falou, mas você falou que a inflação é 7,36, eu chego no supermercado, o que eu estou sentindo é que o aumento foi maior do que isso, né? Esse número não é real, né? Falou comigo. Eu falei, olha, a senhora não pode falar que esse número não é real,
né? Porque esse número é calculado por um instituto sério, que é o IBGE, né? Ele é feito com base em uma série de tomadas de preços em diversos pontos de venda, diversos mercados, em diversas cidades, né? Ele reflete o fruto de pesquisas sobre hábitos de consumo, né? Então tem um trabalho estatístico muito sério por trás dele, né? O que pode estar acontecendo no caso da senhora é que o conjunto de bens que a senhora consome tenha variado, o preço desses bens tenha variado um pouco mais do que o conjunto de bens que é usado para medir a inflação. Então, por exemplo, a baixa renda, tá? Esse IPCA, por exemplo, ele é calculado para várias faixas de renda. A baixa renda, a inflação dela está um pouco mais alta do que a inflação da classe média. Por quê? Porque na baixa renda, o grupo de alimentos e bebidas tem um peso maior. Ele entra com 30% do orçamento. Se a pessoa ganha R$1.000, então o índice que é calculado para baixa renda pressupõe que R$300 da renda mensal da família de 1.000 é gasta com alimento e bebida. Exatamente. Já na classe média, isso cai para 20%. Por quê? Pressupõe-se que é um salário, sei lá, de R$5.000, né? Certo. E que a pessoa vai ter um pouco mais de gordura para ir num teatro, um entretenimento, fazer uma viagem. Então, esse percentual já cai para 20%. Então, quando o tomate aumenta 20% igual aumentou, o feijão aumenta 30% igual aumentou, isso impacta mais a baixa renda do que a classe média. Com certeza. Né? Então, a mesma coisa, custo de transporte urbano, ônibus, vale transporte, uma série de coisas, afeta mais a baixa renda do que a classe média também. Tá? Então, ela falou, mas então eu não posso confiar nesse indicador de inflação, que é o oficial. Olha, não é que a senhora não pode confiar, a senhora é um indicador importante, né? Que é sério, que é real. Mas para que ele serve então? Né? Acho que tem perguntas aí que tem muita gente fazendo e tem assim más interpretações que talvez valesse a pena a gente discutir. E que a gente ouve diariamente dizer, não, está muito mais alto que isso. Pois é. Quando a gente pega esse parâmetro aí em relação às donas de casa, é porque a dona de casa, ela é a que compra realmente, a que vai ao supermercado, ela que vai ao sacolão, ela que vai ao açougue. Então, esses itens, por exemplo, a carne, a verdura, o legume, o arroz e o feijão e outras coisas mais, o óleo, aí é que ela sente. Né? E o homem já sente num outro patamar, de outros produtos. Então a mulher, muitas vezes é comum você ouvir a dona de casa dizendo isso que você acabou de dizer aí. Que isso? Está muito mais do que isso. Né? O feijão subiu 30, o tomate subiu 20, como é que deu 6, deu 7? É exatamente esse que é o ponto que eu queria atacar aqui. Né? Assim, a inflação divulgada pelo IBGE, pelo a Fundação Getúlio Vargas, através do GPM e outros institutos, é uma média. É uma média, como eu falei, de várias cidades, vários estabelecimentos comerciais. Né? Então, por exemplo, se ela está comprando num supermercado que aumentou mais do que a média, a inflação dela é maior do que a média, porque a pesquisa é feita em diversos supermercados. Né? Uhum. E óbvio que ela não contempla somente alimentos também. Então, tem outros grupos que impactaram, que elevaram os números de inflação recente, que não tem nada a ver com alimento e bebida. Por exemplo, transporte, que tem a história do ônibus recente, habitação, né, que tem um impacto muito grande da energia elétrica. Então, sexta-feira passada foi anunciado um novo reajuste para a energia elétrica. Então, a partir de hoje, salvo engano, a CEMIG reajusta novamente em 28%. Isso. Não é isso? Olha que cacetada. As tarifas, exatamente. Mais uma pancada, né? E parece que não é a última do ano. Tem mais uma. Pode ser que ainda venha mais uma, que é o reajuste regular no ano. Então, se a pessoa, por exemplo, tem um grande número de eletrodomésticos na casa dela que consomem bastante energia elétrica, né?
provavelmente a inflação dela é maior do que os 7%, porque a conta de energia elétrica dela, né, tem um peso maior no orçamento doméstico do que a média. Então, o importante é ter em mente que esse índice oficial é um índice calculado com base na média e que o seu padrão de consumo difere da média. Então, a cidadã me perguntou, mas para que serve isso então? Eu falei, olha, serve para reajuste salarial, tá? Então, tem uma regra através da qual o salário mínimo vai ser reajustado no ano seguinte, de acordo com a inflação mais o crescimento da economia, o famoso crescimento do PIB aí que a gente escuta falar. E esse PIB não cresce de jeito nenhum. É um PIBinho. Isso é uma família de anão. Que coisa. Família de anão. Não cresce. Pois é. Então, ele cresceu mais no passado e isso deu reajustes maiores para o salário mínimo. Então, agora, a expectativa é de que não cresça durante uns 2 anos e isso faz com que, provavelmente, o salário vá crescer menos, né? Isso para aqueles que conseguirem manter os seus empregos, porque parece que os indicadores de desemprego também estão piorando. Estão de assustar também. Então ele serve para reajuste de salário mínimo. Mas eu não ganho salário mínimo. Então você pode usar esse número como um balizador para fazer uma renegociação do seu salário com o seu chefe. Meu chefe quer rever meu contrato, ele vai me dar 5% de aumento. Então você sabe que, segundo a inflação média aí, acumulada no IPCA, que deu 7,36 agora em 15 de fevereiro, se você ganhar 5% de aumento, isso na verdade não é um aumento. Você não está conseguindo nem... Está compensando o que os preços aumentaram todos. Não é nem a compensação. É menos ainda. Exatamente. Do que a compensação. Os preços em média subiram 7,36 e você está levando 5. Ou seja, você está perdendo 2,36. Você tem que pelo menos conseguir um reajuste de 7,36 para que a gente chama de manter o poder de compra, né? Para você continuar comprando exatamente a mesma coisa que você comprava, né, há um ano atrás. Mais uma vez, se você é o consumidor brasileiro médio. Perfeito. Tá? Uma outra coisa que ela mas e se eu quiser usar esse número para poder negociar aí lá no supermercado, falar que eles estão aumentando demais porque a inflação é 7 e a minha compra mensal aumentou, ou anual, desculpa, né? Aumentou 15% ou 20%. Eu gastava na minha compra mensal há um ano atrás R$400 e hoje eu gasto 480, né? 20%. Olha, só não pode usar esse número para negociar com o açougueiro, com o fruteiro, com o dono da venda do supermercado. Quer dizer, os preços são livres, né? O que a senhora pode fazer é acompanhar a sua própria inflação. Então, cada um de nós aqui, amigo, você, o Pedro, eu, nós temos a nossa inflação pessoal. Por quê? O Pedro gosta do celular de 12 megapixels lá, não é isso? Aquele que ele bateu a foto lá com a gente outro dia. Última geração. Então, eu gosto de andar de moto. Então, tem várias características que refletem o nosso padrão de consumo. Se eu quiser saber qual foi a minha inflação, eu tenho que fazer o quê? Controlar os meus gastos de uma forma que me permita entender, né, o quanto variou o que eu gasto, o quanto eu gasto. Então, eu tenho que controlar. Eu vou no supermercado, eu faço uma compra relativamente constante. Eu compro 5 quilos de carne, eu compro, 6 ou 7 quilos de fruta, né, aquele mesmo tipo, né, laranja, e etc. E eu sei que a minha conta está subindo, né, X%. Então, essa é a minha inflação. Mas o que eu faço com isso? É importante você entender claramente que o seu salário está ficando mais apertado, né? Não é porque você está gastando mais, comprando mais coisas, é porque o preço das mesmas coisas que você compra, né, está ficando cada vez mais alto e mais caro. Ô Fred, eu não vivenciei essa época, o Amir acho que pode até confirmar. Eu só apenas li nos livros de história, na escola a gente via que há um tempo atrás a inflação era tão alta que tem uma história de você tinha que ir com um carrinho cheio de dinheiro para comprar uma coisa, né? Eu já ouvi esse comentário, assim, porque o dinheiro era tão desvalorizado que... O dinheiro era desvalorizado diariamente. Pois é. Você comprava uma mercadoria de manhã por preço X
Quando você ia comprar essa mesma mercadoria na parte da tarde, ela custava XY. Daí que muita gente estocava principalmente alimentos, né? E que acabava gerando um outro transtorno de desabastecimento. Muita gente tinha a tal da despensa em casa, né? Então enchia a despensa. Quer ver um que virou símbolo? Foi o óleo de soja. Muita gente estocava, comprava caixas de óleo de soja. Porque, exemplo, de manhã custava R$ 1,20, à tarde já custava R$ 1,50. E na manhã do dia seguinte já custava R$ 2. Então você não tinha controle sobre essa inflação. E ela pesava demais porque você não sabia como trabalhar o seu orçamento cobrindo todas essas despesas, principalmente as despesas de casa. Era muito complicado isso. Sim, tinha que ser preventivo, né? Tinha que comprar enquanto desse, porque a insegurança em relação aos preços era... os movimentos de preço eram muito rápidos. Tinha até a maquininha, né? Diários. No supermercado tinha maquininha já mudando o preço dos produtos. O remarcador, ele não parava de trabalhar. Ele ia de uma gôndola para outra. Acho que continuava. E aí, Fred, você acha que, assim, eu não sei, né? Pode ser um pouco de pessimismo ou de realismo. A gente está caminhando para isso novamente? Ou a pessoa pode ficar tranquila? Tem muita especulação também, né, nesse meio. Não acho que nós estamos caminhando para isso, não. Acho que o país amadureceu muito nesses 20 e poucos anos aí, desde que isso ocorreu pela última vez. E não vamos, acho que tenho fé que nós não vamos chegar lá, não. Agora, isso não quer dizer que você não precisa estar atento à inflação, né? Então, aí, a questão, e aí, como a Amir falou, a dona de casa ou quem faz as compras, né, quem sente o preço lá na ponta mesmo, o termômetro, é a melhor pessoa para saber o que fazer. Então, há relatos de pessoas se defendendo da inflação de várias formas, tá? Então, há relatos de pessoas que realmente passaram a controlar mais o uso da energia elétrica, né? Diminuindo a duração dos banhos, diminuindo a temperatura que estava no inverno, colocando no verão, que isso faz com que o consumo abaixe bastante, tirando os aparelhos eletroeletrônicos da tomada enquanto não está usando, quer dizer, daquele modo que fica em stand-by, que é um modo que consome energia. Uhum. Há relatos de condomínios, por exemplo, que já são mais inteligentes do que os condomínios antigos, que se utilizam mais de iluminação natural e ventilação natural para consumir menos energia elétrica, tanto de iluminação quanto no ar-condicionado, no ventilador. Há relatos de pessoas que vão ao supermercado hoje e já não fazem mais aquela compra mensal parruda, graúda, né? Porque essa compra mensal ela é conveniente, porque você vai uma vez e não vai mais, mas quando você faz uma compra mensal, você acaba pegando os produtos mais baratos da promoção e pega também os outros. O mercado faz promoção em alguns e em outros produtos ele aumenta o preço para que você acabe gastando. Por um lado, é até extremamente positivo, né, Fred? Que faz com que a gente raciocine e pense um pouco mais na economia, da forma que nós podemos nos ajudar e ajudar o planeta. Sim, né? Sim. O consumo da energia, o consumo da água. Eu vi, normalmente a gente está acostumado aqui a soltar aquelas dicas para os nossos ouvintes no dia a dia. Economiza aí na hora que você for lavar as mãos, ensaboe, fecha a torneira. Quando você for tomar banho, mesmo procedimento, molhe o corpo, ensaboe, fecha o chuveiro, depois você abre. Vi uma coisa muito interessante de uma dona de casa, que a cada familiar que vai tomar banho, ela coloca a bacia por debaixo do chuveiro. Uhum. Então, você toma banho, a água que você molhou o seu corpo já está caindo na bacia. Depois a água que você enxágua o seu corpo também está na bacia. Aquela água, ela lavava o chão da casa. Ela colocava para lavar o pano de chão. Olha só que interessante. São procedimentos que, se você pensar, fala assim, eu não tenho paciência para fazer isso, mas é o seu bolso que vai reclamar depois. Exatamente. Não é exato? Então tem certos procedimentos mesmo. Eu acho que o brasileiro precisa se acostumar a isso. Deixar essa preguiça de lado. Esses procedimentos, se eu, você, Fred, o Pedro Henrique, toda a equipe aqui do Em Boa Companhia, os seus colegas de trabalho, os seus colegas lá do condomínio, aquele condomínio chique que você mora, um bairro adotar esses procedimentos já vai ser bastante significativo. Tem o ganho de dinheiro, tem o ganho ambiental, tem... Então, o objetivo da gente falar sobre a inflação aqui hoje é justamente esse, de dizer que os números são reais, né? Quer dizer, que eles são sérios,
e que eles representam uma média e que só quem sabe mesmo o que está doendo no bolso do ponto de vista pessoal é a dona de casa, é quem compra ali no ponto de venda, é quem paga, é quem desembolsa. É dizer que os tempos para frente, eu acho que o Pedro fez uma pergunta boa, eu acho que eles não voltam a ser o que era nessa época onde a gente carregava carrinho de dinheiro, eu acho que isso, graças a Deus, passou, mas que 7%, 8% é muito ainda assim, né? Mesmo que não voltemos lá naquela situação calamitosa do passado, ainda assim 7%, 8% é muito, né? Para negligenciar. Então é preciso ficar atento para não deixar isso diminuir ainda mais a nossa qualidade de vida. Você, como economista, acredita que a coisa daí para frente, ela cai ou ela aumenta? Ela cai. Eu acho que ela tende a cair até o fim do ano. Até o fim do ano ela tende a cair. Então, igual eu estava falando, as medidas que a gente pode tomar, que nós tomemos, as que você citou, as que economizam ainda mais gastos com energia, a gasolina também, que ficou bem mais cara, quer dizer, tem gente aí já fazendo rodízio, vai junto com outro colega de trabalho, faz uma hora um, outra hora outro. A dona de casa lá, outro dia, me disse que não faz mais a compra mensal, que ela faz aí umas 4 ou 5 compras durante o mês, se aproveitando sempre das promoções, né? Ao invés dela ir pegar tudo de uma vez, ela fica de olho, saiu uma promoção, ela vai lá e compra a promoção. Isso. Né? Então, segundo ela, me disse, e eu gosto sempre de aprender com as pessoas, isso trouxe um impacto muito grande para o orçamento dela. O volume de dinheiro que ela gasta com supermercado, com compras de alimentos hoje é significativamente menor, né, do que ela gastava quando ela fazia uma compra só. Tá? Então, é basicamente isso. Controla, entenda o efeito da inflação na sua vida e faça o que você, quer dizer, dono de casa, sabe melhor do que nós três aqui como fazer, que é evitar, né, que esses aumentos levem ainda mais o seu dinheiro embora. Muito bem. O Pedro Henrique Vieira, o reajuste salarial do Fred foi mais alto que o nosso. Essa camisa que ele está usando, essa camisa linda, é caríssima. Ô, Fred, obrigado, querido. Mais uma vez, viu? Abraço para você. Abraço. Brincadeiras à parte, obrigado mais uma vez por trazer para nós toda essa inteligência, esse conhecimento, nos ajudando aí a saber como lidar com o nosso dinheirinho no dia a dia. Obrigado mesmo, boa semana para você. Igualmente, obrigado a vocês. Um abraço.